Fala pessoal, beleza? Eu sou Alex Mesquita e seja bem-vindo à Garagem do Mesquita. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já queria fazer há algum tempo, com dicas para você que pensa em comprar um Focus de segunda geração, chamado MK2,5, que é o Focus que foi comercializado no Brasil entre 2009 a 2013. Importante ressaltar que as primeiras versões desse Focus aqui vieram monocombustível, somente a gasolina, entre 2009 até o meio do ano de 2010, quando ele passou a ser Flex. Esse aqui já é um Flex, é um Titanium 2012, é um Flex. Então você pode abastecer com etanol ou gasolina. E ele tem ali na frente, no compartimento do motor, o reservatório de partida a frio, que nas primeiras versões não tinha. Ele não vinha equipado com esse item. Bom, as dicas que eu quero passar para você são muito pessoais, né? É de alguém que gosta muito do carro, que já possui Focus desde o ano de 2010. Eu só troquei meu carro por outro Focus, ou seja, são 13 anos que eu possuo Focus. Esse carro aqui é um carro que eu gosto muito, tenho uma paixão pelo carro. E eu quero ressaltar aí dessa minha experiência aí, o que eu levei em consideração para optar pelo Focus como o carro de minha preferência. Então, diante da minha experiência, eu vou passar algumas dicas. Podem ser interessantes aí para você que está pensando em comprar um Focus. Talvez o vídeo fique grande, tá? Porque para comprar um carro, ainda mais nos dias de hoje, não tá fácil. Você comprar um carro novo, você tem que ter muita grana. Não é o meu caso, então tem que buscar um carro usado. E sempre foi assim, eu nunca tive um carro zero, nunca tive a oportunidade de ter um carro zero, porque eu sempre nunca tive grana ou nunca achei que o valor que eu ia despender para comprar o carro valeria a pena. Então eu sempre tentei me cercar de boas compras, visando o que eu acho principal na aquisição, que é o custo-benefício. É o que o carro me oferece pelo preço que eu estou pagando por ele. Isso é custo-benefício. Então a primeira coisa que eu olho na compra de um carro é o custo-benefício. E o Focus, de todos os carros que eu pesquisei, era o que melhor atendeu a esse requisito aí do custo-benefício. Então eu dividi esse vídeo, até coloquei um bloco de notas aqui para eu seguir um roteiro. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A parte 1, né, que eu chamei de a escolha do carro, uma vez que você escolheu o Focus MK2,5, mas esse vídeo aqui eu vou falar e vai servir para qualquer outro carro, né? As dicas que eu vou dar nessa parte 1 é sobre isso. Eu vou fazer a parte 1, parte 2 e parte 3 no mesmo vídeo, tá? Mas assim, a parte 1 eu vou comentar a escolha do Focus MK2,5, tá bom? No meu caso, em primeiro lugar, o que eu procuro num carro? Além do custo-benefício que eu já mencionei, é o prazer em dirigir. Para mim é fundamental o prazer em dirigir. E esse carro aqui eu encontro. Dirija o carro que você gosta. Isso para mim é fundamental, eu tenho que ter prazer. Tanto no externo, no visual, esteticamente, olhando o carro, quanto internamente. Eu tenho que gostar do interior do carro. Desde o painel, desde os acabamentos, desde a forração do banco, se no caso aqui, esse aqui é o Titanium, é a versão topo de linha, são bancos em couro. Então a gente olha todos esses itens aí, pensando na aquisição do carro. O conforto, esse aqui é um com câmbio automático. Eu queria esse conforto do câmbio automático. O câmbio manual é muito bom, sim, mas eu queria com câmbio automático e
o Focus me atendeu perfeitamente. Lembrando que esse câmbio automático aqui, ele é um câmbio automático convencional com conversor de torque. Ele não é automatizado, ele é um câmbio automático com conversor de torque da caixa 4F27E. Ele não é o Power Shift, que é automatizado. É um outro tipo de câmbio. E ele não tem os relatos de problemas que o outro infelizmente teve. Eu digo infelizmente, porque o carro é excelente também, mas ele apresentou, não adianta tapar o sol com a peneira, problemas por conceito ele é muito bom, mas na prática ele não se mostrou na prova do tempo tão bom assim, né? Teve gente que não teve problema algum com o Power Shift, mas teve muita gente ao longo do mundo, inclusive, que teve muito problema. Não foi só no Brasil não, tá? Então que isso fique bem nítido aí, essa diferença, que o câmbio automático desse carro aqui não é o Power Shift. Ele é um câmbio automático tradicional, convencional, com 4 velocidades, que para a época é totalmente aceitável. Demonizam muito esse carro aqui pelo fato dele ter 4 marchas, mas na época dele, todos os seus concorrentes também, quase que todos, praticamente todos os concorrentes eram 4 marchas. Inclusive o tão aclamado Corolla, que até 2013 utilizou 4 marchas. Então você tinha também outros carros que eram 4 marchas, o i30, a linha GM, né, que você tinha Vectra, que foi até 2011, Astra, o Astra automático também até 2011, Zafira, toda aquela linha GM também 4 marchas. Você tinha a linha da Peugeot, o 307, o Megane, 4 marchas. Nossa, são tantos carros. Então, para a época dele, totalmente de acordo, tá? E outra, não confundam, isso é muito importante, o escalonamento de marchas de um câmbio automático com o de um câmbio manual. Ah, não, porque o câmbio manual tem 5 marchas. Cara, o regime de rotação, ele é escalonado diferente aqui. Provavelmente até esse aqui, se eu estiver na rodovia a 3.000 RPM, ele vai estar 120 por hora. 120 por hora, 120 km por hora, eu vou estar a 3.000 RPM. Isso aí é no câmbio manual também. Então o automático e o manual seguindo a mesma RPM, porque o escalonamento é feito para isso. Ele sente um pouco mais em trânsito urbano, em que você às vezes está em pouca velocidade, você tem que reduzir, e você reduzindo, ele às vezes tem que passar numa lombada, numa valeta, né? E você vai reduzir a quase zero a velocidade, ele vai passar automaticamente a velocidade. Se você estiver em segunda, ele vai jogar uma primeira, certo? No manual você provavelmente até jogaria uma primeirinha marcha lá, para poder fazer essa passagem sem raspar o carro e tudo. Então esse aqui não é diferente. Tem que saber também acostumar. Eu acostumei com esse câmbio aqui, não tenho críticas a ele não. Fazendo a troca de óleo, porque o manual não recomenda. O manual tem uma observação ali no final, a 120 mil quilômetros de km lá aí você fazer uma troca e tal, mas lá no finalzinho, mas ele não recomenda, que isso aí, sabe, é totalmente errado. Você tem que trocar assim. Ah, você está falando que o manual do carro tá errado? Cara, pela experiência de observar os especialistas em câmbio automático, todos eles falam que é sim para trocar o câmbio automático, porque não existe óleo vitalício. O fluido do câmbio automático não é vitalício, ainda mais sob grandes temperaturas, aquecendo, desaquecendo, em funcionamento. Isso aí é que compromete o bom uso do carro. Eu vou fazer,
eu faço. E eu recomendo que se faça, não existe câmbio vitalício. É óleo de câmbio vitalício. Com isso você vai evitar problemas. Pode ser que dê? Pode. Mas a chance vai ser reduzida. Você fazendo esse tipo de manutenção, que é uma manutenção que eu acho que vale a pena. Então essa primeira parte, né, a escolha do carro, você escolheu o MK2,5, o que eu considero importante aí é o custo-benefício, desempenho, economia, de combustível dele no ser 2.0 eu acho totalmente compatível, sabe? Dentro do que ele apresenta. Esse carro aqui eu consigo média de 9 km por litro, 8,5 a 9 na cidade. Na estrada eu consigo 14 km por litro, acima disso inclusive. Tem um vídeo no canal aí que eu fiz, viajando para Serra Gaúcha, que é o vídeo que eu mais gosto. Não é o que é mais visualizado, mas é o que eu mais gosto. É o maior vídeo do canal, tem 1h e 16 minutos, que eu dou dicas de viagem. E eu falo de como é que são como é que é a estrada daqui até a Serra Gaúcha, daqui de São José dos Campos, São Paulo, até a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, lá em Gramado e Canela. Não, o motor dele, né, eu escolhi por causa do motor moderno, de concepção japonesa, com bloco de alumínio. Ele não tem necessidade de troca de correia dentada, porque ele não tem correia dentada, ele tem corrente de comando para tocar esse motor. A correia que ele tem é de acessórios, que vai tocar a bomba d'água ali, o ar-condicionado, aquela correia ali você tem que trocar. Seguindo o manual ali, você vai e troca na KM adequada. Mas a de comando, o motor, ele é por corrente de comando. Uma coisa que eu faço, eu analiso, quando eu estava buscando esse carro, eu analiso, além do custo-benefício, tal, isso aí tudo que a gente já falou, o meu tipo de uso. Qual vai ser o meu tipo de uso? Porque dependendo do meu tipo de uso para o carro, né, eu vou ter um maior ou menor consumo de combustível. Por exemplo, se eu usar ele mais em rodovia, eu vou ter um consumo de combustível mais favorável. Se eu usar ele mais em cidade, provavelmente no parianda da cidade, vai ter um consumo de combustível maior. Eu analiso a manutenção do carro. Como é que é a manutenção? Tem condições de manter esse carro? Fazer a manutenção preventiva? Como é que é um kit básico de peças dele? Então eu analisei isso aí tudo na hora que eu estava buscando o carro. Seguro do carro, muito importante. Saber o preço, fazer uma cotação de seguro, para ver, cabe no meu bolso? Será que cabe no meu bolso? Eu estudo o carro, eu procuro saber. Na hora que eu estou buscando um carro desse aqui, eu preciso saber, assim como qualquer outro carro. Não precisa ser só esse. Eu vou falar especificamente desse, da minha experiência. Eu procuro estudar o carro. Então, para estudar o carro, uma das coisas que eu gosto de fazer é saber a opinião do dono. E não a opinião de quem ouviu falar. Sabe aquelas pessoas que não tiveram o carro, nunca tiveram o carro, mas gostam de dar opinião porque ouviram falar? Não, eu gosto de saber quem tem o carro. E aí eu vou consultar, eu vou ler. Hoje com o YouTube aí, você tem uma oferta muito grande de procurar saber o que é que o carro possui. Como é que ele é. Para quê? Para não ter um desânimo, né? Você compra um carro, aí se você compra no impulso, você pode desanimar com o carro, porque você não estudou. Então eu procuro saber, eu levo em consideração alguns itens que ao meu ver são muito importantes. Desde a cor do carro, eu olho a cor, eu tenho que olhar para o carro vai estar na minha garagem, eu vou ver o carro ali, eu vou ter mais ânimo de cuidar do carro, da estética e tudo, porque é uma cor que eu gosto. É uma coisa que eu olho sim.
Procuro saber uma coisa que pouca gente faz, que é saber qual é o regime de rotação do motor em viagens. Você pega o carro, o ideal é você fazer um test drive, saber se você gosta. Isso é fundamental, você tem que sentir bem, você tem que se vestir no carro. Você vai e bota esse carro na rodovia, se for possível, né? Na compra de um carro, nem sempre, na hora que você está fazendo a aquisição, nem sempre vai ser possível isso. Às vezes o dono até vai te negar isso aí, pode acontecer. Mas eu acho fundamental você fazer um test drive, nem que seja do carro de um amigo. Saber a rotação do motor em rodovia, porque tem carro que você vai viajar, o carro em velocidade de cruzeiro, velocidade de rodovia, o carro está berrando, o carro está alto, está te incomodando. Você vai fazer uma viagem de mais de 1000 quilômetros aí, o carro fazendo um enorme barulho, desconfortável, cara, eu já descarto. Eu não sou fã desse tipo de carro não, sabe, assim, são as minhas impressões, tá, como dono. O que eu vou olhar? Eu vou olhar isso. Barulhos externos também, como é que é o vento, de fora para dentro, me incomoda muito. Cara, se é uma coisa que tá me incomodando, já vou saber de antemão, antes de fechar a compra, se o carro, caramba, esse carro aqui ele faz muito barulho. Então, não é o caso do Focus, tá? Ele não faz muito barulho, ele é bem, a acústica dele é muito boa. Procuro saber fundamentalmente a questão de segurança passiva, né? Número de airbags. No caso aqui ele tem só o do motorista e do passageiro, ele não tem os de cortina ali, nem no banco e tal, porque para a época dele, totalmente aceitável. Apesar de que na Europa tinha versões que tinha Focus com esses mais airbags do que foi comercializado no Brasil. A exigência lá, eles sempre foram mais preocupados com isso, e que é ótimo. No Brasil é que cresceu nos últimos anos essa consciência, e graças a Deus cresceu para você ter o carro mais seguro possível. Freios, saber a eficiência dos freios, acho fundamental. No caso aqui são freios ABS com EBD, que é uma distribuição eletrônica da frenagem, né? Vai te permitir uma frenagem mais eficiente. Ele tem essa característica, ele é muito confortável. Esse carro ele tem suspensão traseira independente, multilink, independente na traseira, braços independentes, uma primazia aí do segmento dele. Desde a primeira geração ele possui isso. Isso é muito legal, que coloca esse carro aí entre os mais confortáveis para se ter no dia a dia e em viagens. Então eu faço isso, né? Cuidado com a opinião alheia, tá? Principalmente quem não tem ou nunca teve o carro. E se você for seguir, se você tiver uma cabeça um pouco fraca, você talvez vai deixar de realizar um gosto seu por causa da opinião dos outros. Então tenha a sua opinião dirigindo o carro, procure saber se você realmente gosta dele. Então essa primeira parte do vídeo eu quis mencionar isso, tá bom? Essas coisas que eu considero importante. Eu vou colocar na descrição do vídeo as três partes que na descrição desse vídeo aqui que eu fiz, que eu tô fazendo, para que depois vocês leiam aí o que eu considero, tá? Essa foi a primeira parte. Esse vídeo vai ficar grande mesmo, o propósito é esse, tá? Que sirva até de como um guia para muitas pessoas que desejam conhecer o carro, e eu vou detalhar as outras partes. Então a parte 1 foi esse, né? Uma vez escolhido a escolha do carro. Então o carro escolhido foi um Ford Focus MK2.5. No meu caso eu busquei o mais completo possível, que foi o titânio. Todos os itens de conforto da época existem nesse carro. Na parte interna e na parte externa aqui com teto solar, um item que eu queria, que eu gosto muito, valorizo demais no carro, acho ele deixa muito bonito esteticamente, tem a sua função, já fiz um vídeo sobre isso, quem quiser pode olhar no canal. Então é isso,
beleza? Vamos depois fazer aqui a parte 2. A parte 2 do carro, vou dar uma pausa aqui, vou emendar o vídeo. Parte 2 eu vou falar sobre os problemas crônicos do Foco MK2.5 entre 2009 a 2013. É importante você saber. O que eu vou falar dos problemas crônicos não é para desanimar você, tá? Não é para desanimar, mas é para alertar que existem sim. Você não deve comprar um carro somente pela emoção. Ah, gostei do carro, vai lá e compra. Não, não é isso. Compra de carro é razão. A emoção você usou aqui na hora que escolheu o carro. Ó, o desenho que eu gosto, tem segurança, tem isso, tem aquilo. Você está escolhendo o carro. Depois que escolher o carro, aí sim, você vai fechar a compra. Fechando a compra, você vai analisar itens. Através do estudo que você fez, saber os problemas crônicos do Focus MK2.5. Beleza? Então vamos para a parte 2. Beleza? Vou dar um pause aqui e já continua. Continua no vídeo, tá? Vou abrir a tampa do motor ali e vou comentar com vocês. Vou abrir o capô e vou mostrar, tirando a tampa ali do motor, aquela capa ali que recobre, alguns itens sobre o carro que eu considero importantes vocês saberem. Beleza? Dando continuidade, pessoal, essa é a parte 2 do vídeo. Eu fiz isso aqui, eu anotei num bloco de notas aqui, tá? Parte 2, vamos falar sobre os problemas crônicos do Focus MK2.5. Aqui no compartimento do motor, no cofre do motor, uma das coisas que eu já saio olhando é se ele tem o reservatório do líquido de arrefecimento com aditivo. Isso mostra um zelo do dono em cuidar do carro, dessa parte tão importante que é a parte de arrefecimento, que é tão importante para o funcionamento perfeito do motor. Se você pega um carro que não tem aditivo, então a água está com aspecto até de ferrugem, tudo, significa o quê? Que lá para dentro do motor já está ruim também, já está, se o cara não cuida daqui, lá para dentro já está bem ruim, isso pode dar grandes problemas aí para você. Eu tirei essa capa aqui do motor, do Duratec 2.0 16 válvulas, para mostrar para vocês aqui. Esse é o motor. Ele não utiliza corrente, ele não utiliza correia dentada, ele é corrente de comando, mas ele tem essa correia aqui, ó, correia de acessórios. Você pode ver aqui. Então, estudando o carro, é uma das coisas que eu faço. Eu selecionei aqui o que são os problemas crônicos que a gente observa, maior incidência aí no Focus MK2.5 de 2009 a 2013. Uma grande reclamação dos proprietários é a questão do semi-eixo, a parte ali de tulipe e trizeta. O que acontece? O carro ele vibra quando ele está em aceleração, principalmente em velocidade de rodovia. Então o carro ele fica vibrando. Qual é que é a solução? Você tem que certificar mesmo que esse é o problema, né? Leva no mecânico, realmente, para ver se é isso. Às vezes é uma impressão que você vai ter e que o problema é no semi-eixo, e nem sempre, pode ser até uma questão de balanceamento. Então por isso é importante a avaliação correta, um diagnóstico correto, para você não gastar dinheiro à toa. O semi-eixo não é barato, né? Se for só um balanceamento, você resolve, pronto, o carro parou. Agora, se for sim realmente um semi-eixo, né, se for um problema na tulipe trizeta, aí você vai ter que, se tiver no início, dá tempo de trocar a tulipe trizeta e resolver o problema, vai sair bem mais barato. E colocar peças originais, né? Porque essas peças aí, se você coloca elas paralelas, elas não costumam durar muito.
E se for necessário trocar o semi-eixo, trocar o semi-eixo completo para você resolver o problema por completo. Ele tem uma parte, a parte esquerda e a parte direita. Você vai trocar logo se você puder. Não é barato, você tem que se programar para fazer essa manutenção aí e resolver trocando o semi-eixo completo. É um dos problemas que eu considero aí, sim, o primeiro problema comum, principalmente nos câmbios automáticos. Parece que o relato é maior, problema de semi-eixo, tá bom? O segundo, e alguns reportes aí do pessoal falando folga na caixa de direção, né? Como se tivesse, um carro de plataforma mundial, está acostumado, é um carro que roda no mundo inteiro, em estradas boas, ele é como se ele tivesse aqui para o Brasil, as estradas são mais precárias. Então ele sente mais, a suspensão dele sente mais, a caixa de direção sente mais. É como se fosse essa caixa de direção um ajuste mais frouxo, né? Ele deveria ser um pouco mais rígido para aguentar as imperfeições do solo brasileiro. Então vai ter local que você vai levar o carro, se o cara fizer um reaperto, talvez até resolva, tá bom? Na caixa de direção dele, ele talvez consiga dar um ajuste, né? Fazer um ajuste mais firme e não deixar ele frouxo, um ajuste mais frouxo como ele vem. Eu já vi vídeos aí no YouTube em que isso aí é até mais comum, até no outro Focus, o MK3,5, ele é mais frouxo ainda o ajuste. Então você fazendo esse reaperto, tornando ele mais rígido, ele sofre menos. Ele sofre menos aqui no solo brasileiro. Então você levar num bom especialista aí que mexa com suspensão, até com a parte de direção hidráulica, tudo ali, o cara tem um pouco mais de experiência, ele vai fazer isso. Outra coisa também, o terceiro item que eu considero, assim, pelas pesquisas aí dos problemas crônicos, que é a válvula solenoide. Essa válvula aqui, ó. É bom que eu tirei a capa, a tampa aqui do motor. Essa válvula solenoide, como esse carro ele tem um coletor de geometria variável, é um problema que ocorre nessa válvula, que ela, eu posso dizer assim, ela abre e fecha e eventualmente ela trava essa válvula. E aí o que pode acontecer? Qual que é o sintoma? O carro ele falha, o carro pode falhar, ele vai acender a luz de injeção. Muito provavelmente vai acontecer isso aí. E aí é um problema que você resolve e tal, e não desabona a compra do carro não, tá? A válvula aqui. Mesma coisa as bobinas de ignição também, relatos de problema nas bobinas. O que é o sintoma da bobina? Qual o problema que ocorre? Que é a perda de potência, né? O carro fica fraco. Então às vezes você pode ter problema, a vida útil dela. Pode estar problema em uma, geralmente o pessoal comenta que é no segundo cilindro, costuma dar problema. Você identifica, ou você troca uma, ou você troca. A minha recomendação, se você tiver condições financeiras, na época de trocar logo as 4, porque se deu pau em uma, você vai lá e já troca todas, porque mais ou menos elas têm a mesma vida útil. Então para você fazer uma substituição das 4, porque se você troca uma, logo em seguida, semanas depois, mês depois, já dá problema em outra, ou seja, elas já estão abrindo o bico, já estão dando problema. Então você deu um problema em um, geralmente você já se antecipa fazendo uma preventiva, trocando todas, se for possível. Guardas que ainda não deram problema, eventualmente você pode precisar delas numa emergência, tá? É uma dica. Então a quarta foi bobina, a quinta, que eu anotei aqui, coxinha do motor.
Mas não esquecer, coxinha do motor, esse coxinha aqui, ó, coxinha hidráulico. Em alguns lugares a gente chama ele de calço do motor. O que que acontece? Qual que é o sintoma? Ele fica vibrando o carro aqui do lado direito, perto aqui do reservatório, ó. Ele fica vibrando. E aí você faz a substituição, ele é hidráulico, o carro fica outro. Você percebeu lá, o carro tá vibrando muito ali, grande chance de ser esse coxinha, é um problema comum. Ele vai amortecer, né? Ele é hidráulico aqui, a vibração do motor, ele passa para dentro do carro, o carro fica tremendo todo. Faz a substituição, não é uma peça barata, tá? Eu troquei no sedã, no guia sedã que temos no canal, e a peça foi R$ 580, um negócio assim, sem mão de obra, só a peça original comprei na concessionária. Eu fui na própria concessionária e comprei uma lá, no balcão. Vale a pena. Você pode achar mais barato ou mais caro, é questão de você pesquisar. Mas coloca original para você dar o melhor possível para o seu carro. E vai ter uma segurança, entre aspas, de durar mais. Alguns relatam também alguns problemas, o quinto problema crônico aqui, que é panes elétricas, né, no painel. O painel do carro lá, direção avariada, motor avariado, que às vezes você pode ser que alguns relatam, né, desde a troca de bateria, uma simples troca de bateria resolve o problema, mas tem outras pessoas que não, trocando a bateria, botando uma bateria nova, não resolveu. Então não é sempre certeza que vai acontecer aí, né? Então pode ser mais complexo e tal, mas aí muitos relatam que o problema mais comum é a solda fria, atrás do painel de instrumentos, né? Então você levar o carro num local especializado em velocímetros, um conserto, que mexe com velocímetro, ele vai retirar ali e vai verificar ali as soldas, solda fria e tal, e vai refazer, e geralmente sana, resolve a pane. Então, direção variada, motor variado. Direção variada, eu tô com esse problema nesse aqui. Eu acho que é o sensor de ângulo. Eu preciso trocar esse sensor de ângulo ou tirar para limpar. Ele fica ali embaixo. Não dá para mostrar aqui agora. Melhor não, se o carro estivesse no elevador. Outro problema que me passaram em tudo, até para comentar no vídeo aqui, que foi falha no eletroventilador, a ventoinha do motor, né? Ele vai acusar alta temperatura se ele der uma pane. E aí ter bastante atenção a isso, né? Senão a ventoinha vai alta temperatura, você tem que ficar ligado, né? Você não ter problema aí com o motor. Então, resumindo aí, ó, os custos de manutenção aí não são baratos, tá? Vou deixar bem claro, são peças caras. O acesso nem sempre é fácil. Você vê para você... Olha onde é que fica o fluido de freio. Bem ali, você não consegue nem ver o nível direito. Tá ali embaixo, ali, né, dessa churrasqueira. Acesso aqui ao coxim. Alguns componentes para ser trocados são difíceis, né? A mão de obra do mecânico, ele vai cobrar, então isso vai encarecer. Além da peça ser cara, ele vai cobrar para... Pô, se trocar um filtro de ar-condicionado desse carro, você tem que tirar o pedal do acelerador. Você tem que desmontar ali para ter acesso e colocar o filtro. Ou seja, cara, o carro é muito bom e tudo, mas em termos de pensar na manutenção, no técnico que faz a manutenção, no mecânico, não foi pensado, sabe? É bem, pô, com esses acessos difíceis, o mecânico vai cobrar uma mão de obra diferenciada, mais cara, ele vai lucrar. Claro que o mecânico lucra com a venda de peças, isso é claro, mas ele me lucra muito mais com a manutenção, né? Na mão de obra dele é que ele ganha dinheiro.
Então ele vai cobrar. Então eu não tô fazendo esse vídeo para desanimar você não, tá bom? Mas é para deixar um alerta de que o carro ele tem uma manutenção mais cara, sim. Sabe, um outro item que eu vou falar para vocês aqui, ó, os faróis, no caso aqui do Titânio, esse conjunto óptico aqui, ó, farol direcional. Um colega meu comentou, trocando a ideia no Instagram, ele fez uma pesquisa em concessionário Ford no sul do país. Ele foi pesquisar, ele tem um Titânio. Tem que cuidar desse para não ter uma colisão. Vou falar para você. Ele falou para mim, eu fiquei assustado. Ele fez a pesquisa e lá falaram para ele o preço de um conjunto óptico desse aqui, só um. São dois, né? É um par. Só um, ele falou R$5.500. Ó, nós estamos em maio de 2023. R$5.500 um conjunto óptico desse com projetor, farol direcional. 5.500, então o par é 11 mil. 11 mil reais é muita grana. Por isso, às vezes, até o seguro do carro encarece. Às vezes, não sei lá se tem peça até de reposição. De repente, você tomar uma colisão aí, uma batida, vai dar até perda total por causa da seguradora não tem peça para repor. Pode acontecer. Isso não é incomum não, não é improvável não, tá? Então saibam disso. Ter cuidado com essas coisas. Beleza? Então essa foi a parte 2. E eu vou falar depois agora na parte 3. É como é que eu fechei o negócio da compra desse aqui. Tá? Desse Titânio. Eu vou mostrar para vocês aí o que eu considero na parte 3. Beleza? Continue no vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aí, ó, para fechar o negócio, o que eu fiz? O que eu costumo fazer? A parte 3 dele. Eu olho externamente, procuro ver o carro inteiro. Primeira coisa que eu faço é olhar a estética dele. Procuro ver questões de pintura. Geralmente já é uma coisa que eu descarto se o carro tem diferença de cor, de pintura. Se tem colisão, principalmente as traseiras e dianteiras. Se tem amassado, se tem... Não para-choque. Para-choque é comum, o uso do carro. Pode ter arranhão. Isso aí eu não descarto. Mas, por exemplo, uma porrada mesmo, uma batida de traseira e dianteira, principalmente, eu já procuro descartar, sabe? Eu vou procurar outro carro. Eu não vou querer um carro batido. Essa é a minha opinião, tá bom? Então eu procuro ver os sinais de alinhamento, né? Sinais de originalidade. Alinhamento do carro, se tem diferença. Isso aqui de forma leiga, tá? Eu vou continuar esse vídeo aqui, eu vou falar. Essa compra que eu fiz aqui foi uma compra à distância. Eu contratei 2 serviços de avaliação pré-compra desse Focus aqui para mim. E eu vou mencioná-los no final desse vídeo. O que foi feito. Mas se eu não tivesse contratado, são itens que de forma leiga eu já de cara olho, né? Que são o aspecto externo, né? Vejo se teve alguma colisão. Dá para perceber algumas coisas. Nem sempre você tem um olhar tão apurado, por isso que eu recomendo, às vezes, você está fazendo uma compra, você levar numa funilaria, até pagar um dinheiro para o cara fazer uma avaliação para você, sabe? Mas de forma, se você não tiver essa possibilidade, de cara assim, você já pode descartar alguns carros, que pela aparência você já vê que ele foi batido. Porque você vê a colisão, você vê a pintura com 2 tons de cor, de repente, você vai estar aí observando isso, você já vai notar. Se você não tiver imbuído de muita emoção, por isso que é bom levar até um colega junto, porque você está comprando o carro, você está doido para fechar o negócio.
Mas tem um colega teu de confiança que entenda de carro, ele vai com um olhar mais racional e ele vai bater o olho e vai te chamar no canto: olha, eu percebi ali um desalinhado no capô, ou eu percebi um desalinhado ali na tampa do porta-malas. E ele vai te chamar a atenção e vai ver alguma coisa que você não viu. Porque você está emocionado, você está querendo, está doido para comprar um carro que você quer. Você pesquisou ali nos sites de compra classificados de carro e está com preço bom. Cuidado com isso, o preço do carro é o principal chamariz, né? Você olha o carro, caramba, esse preço é muito bom, tá excelente, cabe no meu bolso. Mas cuidado, o barato sai caro. O barato sai caro. Procure um carro. Lógico que todo mundo quer comprar pelo menor preço, mas não se iluda. Se o carro está com preço baixo é porque provavelmente ele tem problemas. E você está querendo comprar um carro para poder assumir esses problemas? Às vezes tentar levantar o carro. Eu desconfio. Quando o carro está muito barato, eu fujo, geralmente. Sabe? Eu desconfio, procuro ver assim inicialmente, claro, não vou descartar de cara, mas muito provavelmente ele tem algum problema. Então eu analiso isso aí, ó. Motor e câmbio. Depois de analisado externamente, eu vou para o motor e câmbio. Como eu comentei ali, o líquido de arrefecimento. De cara eu já olho aquilo, mostra um zelo do dono. Se ele cuida daquilo ali é porque ele geralmente ele cuida de outras coisas, né? Manutenção preventiva ele faz, para que a preventiva não vire uma corretiva. Então óleo, geralmente eu puxo a vareta do óleo ali, mas com o carro no plano e ele frio. O óleo do motor, para ter uma noção do nível, a coloração. No caso esse aqui é câmbio automático. O câmbio automático, ele também tem uma vareta para verificação do óleo, mas essa verificação do óleo do câmbio automático, ela é feita de forma diferente do óleo do motor. A do óleo do câmbio automático, do fluido, o que você vai fazer? É com carro quente, temperatura de 55 graus, acima de 55, a partir de 55 graus, tá? Com o carro em funcionamento, você vai puxar aquela vareta e você vai observar o nível dela e a coloração com o carro em funcionamento. É isso mesmo, tá? Em funcionamento. Não adianta você puxar a vareta do carro com ele frio. É com o carro em funcionamento e quente, pelo menos a 55 graus. Já aqui não, no motor é com o carro frio e no plano. Perfeito? Então, de cara, você já pode fazer isso. Dá uma olhada nisso aqui. Abre a tampa do motor ali, ó. Você olha ali se tem alguma anormalidade na coloração. Se tiver cor de doce de leite, né? Cor de café com leite, significa que tem mistura de água com óleo. Você vai ter problema no motor. Certeza ali que cabeçote. Você vai ter que fazer. Se tiver com essa aparência, você já descarta o carro, entendeu? Isso que eu tô falando aqui é de forma leiga. O ideal mesmo é você, escolhido o carro, pagar um mecânico de sua confiança para fazer a avaliação. Mas enquanto você não paga um mecânico, você já de antemão, você já pode descartar o carro. Você não vai levar para pagar um mecânico, sendo que você já olhou, caramba, lá, ó, tá misturando água com óleo, porque olha ali como é que tá ali dentro. Tá com uma coloração que não é para estar. Você já nem leva, você não vai gastar dinheiro à toa, né? Levar para o mecânico, você sabendo que não, esse carro eu não quero, não. Esse carro foi batido, não vou levar para um funileiro dar uma olhada para mim antes. Então você procura saber uma coisa que pouca gente fala: ar-condicionado. Cara, entra no carro, faz um teste de rodagem com o carro, liga o ar-condicionado. Né? Além de ficar ouvindo os barulhos internos aí do carro e tal, como é que tá a suspensão e tudo, mas o ar-condicionado, eu queria destacar isso. Se entrou no carro, rodou com ele, ligou o ar-condicionado, o ar não tá gelando,
cara, já fica com a orelha em pé. Já desconfia. Por quê? O cara pode muito bem dizer, não, é falta de carga de gás. Dá uma carga de gás nele que volta a funcionar. Muitos fazem isso. Não compram um carro sem se olhar para isso aí. Cara, se fosse só carga de gás, por que o dono não deu carga de gás? Que eu não sei quanto que tá agora em maio de 2023, mas eu chuto que seja na casa ali de, sei lá, vou chutar aqui, R$ 200, entre 150 a 200, não sei. Pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. Vamos botar R$ 200, que seja R$ 200. Para você andar num carro dessa qualidade, você não completar nem a carga de gás, significa, você desconfia, tá? Pode ser pane no compressor. E um compressor desse carro, eu não vou nem dar o valor aí. Procure no Mercado Livre quanto que é o preço de um compressor de um Focus entre 2009 a 2013. É muita grana, é muito caro. Então você, caramba, não está funcionando. Eu, Alex, eu não compraria um carro que o ar-condicionado não está gelando. Testo também o ar quente. Eu geralmente testo o ar quente. Aquela parte ali, ó, dessas mangueiras ali, ó, você tem a mangueira do ar quente. Esse carro aqui, muitas vezes a pessoa faz uma isolação errada ali, uma tremenda de uma gambiarra, e o ar quente não funciona. Cara, eu Alex, comprando um carro, eu já descarto. Entendeu? Lógico que eu vou levar para um mecânico sempre que possível para ele avaliar, mas eu já descartaria. Uma coisa que eu gosto de ver na hora que eu estou comprando um carro é o histórico de manutenção. Vou entrar aqui para mostrar para vocês desse carro aqui em específico. Ó, eu gosto de ver se ele tem chave reserva. Tem chave reserva. Aqui eu tô com até do sedã aqui também, ó. Chave reserva. Eu tenho uma pastinha. Vim comprar meu carro, vai levar isso aqui tudo. Um dia quando eu vender, eu vou levar tudo que eu fiz no carro. Todo o histórico de manutenção. Aqui eu vou falar daqui a pouco. Ó, o carro tem manual, chave reserva. Essas coisas aqui eu dou valor, gente. Pode ser, não, mas isso aí é só um carimbo, cara. Melhor ter isso do que não ter. Eu venho aqui na parte final e procuro ver se ao mínimo ele fez algumas manutenções previstas pelo próprio fabricante. Tá vendo? Olha só. Esse carro aqui, olha isso. Carimbo de 10 em 10 mil quilômetros. Com AOS, a data que foi. Ah, isso não quer dizer nada, cara. Melhor com isso do que sem isso, né? Olha só, quantas manutenções esse carro passou com carimbo. A última que teve carimbo foi aos 120 mil quilômetros. Certo? Esse carro tá com 144 mil. Eu tenho outras manutenções que eu não tenho carimbo aqui, mas eu tenho histórico de nota guardada, comprovada. Porque eu gosto, não de ouvir falar, mas eu gosto da nota da manutenção. Realmente indicando a data que foi feita. Indicando a data que foi feita. Vendo? Eu tenho aqui um caderninho com as manutenções, o histórico. Olha aqui. Quando eu comprei o carro, de quem eu comprei foi o Léo Menegatti. Vai mandar um abraço para ele. Ele passou para mim, ó, todas as manutenções que, enquanto ele foi dono, eu não tenho dos donos anteriores ao Léo. Mas, ó, tudo que ele fez no carro, o que ele trocou. Cara, eu dou o maior valor para isso aqui. Vocês não fazem ideia. Com a data, o tipo de manutenção, se usou o óleo correto, o filtro, pô, trocou o fluido da transmissão. Olha só. Uma coisa que eu fiz aqui, ó, rodízio de pneus, ela nota. Aqui eu já comecei a dar continuidade em algumas coisas, mas eu peguei um carro com manutenção, com histórico de manutenção.
Pelo menos a do último dono. Entendeu? Pô, pastilha de freio, ó. Ele trocou o semi-eixo. Tá vendo? Eu sei que lá os 124 mil ele trocou. Não é legal isso? Você ter essa informação para quando precisar. Bieleta. Farol, troca do fluido de freio quando foi, cara, você já se programa, ó, foi abril de 2020. Eu já fiz uma troca, porque geralmente há 2 anos a gente troca esse fluido de freio. Já troquei, sabe? Tem todos esses itens aqui que eu dou maior valor, cara. E eu acho que vocês deveriam fazer o mesmo. Entendeu? Troca da manutenção. Eu tenho um caderninho só para isso, com a data de compra do carro, a KM de compra, eu coloco tudo aqui, ó. Certo? Aí aqui dentro do carro, vamos lá, vamos pegar aqui pelas minhas anotações para eu não esquecer de nada. A interna, eu vejo o acabamento do carro, eu vejo se tem faltando alguma coisa, se tá quebrado. Olha os difusores, ó. Isso aqui é caro, gente. Para você comprar um carro com isso aqui quebrado, esse pininho aqui, isso aqui, se você for botar o carro certinho, alinhado como vem de fábrica, né, com os itens, você vai gastar muito dinheiro. Então eu já olho isso antes, para não comprar um carro. O carro, a KM é importante, por isso que é importante você contratar também um serviço de pré-compra. Porque o cara entra com o scanner aqui, checa se a KM é verdadeira. E outra, não é somente isso. O carro, o acabamento do carro, ele indica para você se a KM é verdadeira. Olha o estado geral desse volante, como tá, ainda em bom estado. Ele é de muito boa qualidade, ele não tá rasgado. Os botões estão inteiros, não tá apagado aqui. O silk screen dele tá tudo funcionando, ó. Não tem sinais nenhum, ó. O forro da porta, o banco não tá rasgado, tá tudo ok, ó. O teto, sabe? Esse tipo de coisa aqui você tem que olhar, ó. Você baixar isso aqui com todo cuidado. Olha como eu faço, todo cuidado, ó. Aí eu levanto aqui com cuidado para não quebrar essa pecinha. Eu não quero que ela quebre. Por isso eu levanto e fecho devagar. Oriento a quem anda no carro, minha esposa e filhos também, para ter cuidado, para não sair abrindo isso aqui com tudo e quebrar, sabe? É um carro de mais de uma década já. Entendeu? Veja a iluminação de tudo. Certo? Aqui quando você fecha o detalhezinho, ele apaga. Porque isso aqui toca aqui no 0, ele apaga. Tá vendo? Esse aqui, ó, parafuso. Aqui, ó, a alça subindo de forma correta, né? Ele tem um amortecimento ali. Vejo o teto solar se está funcionando. Vejo a interna, vejo se tá caindo o forro. Essa parte aqui, tem carro aqui que isso aqui já tá caído, ó, porque a molinha que tem ali, ó, que faz ele subir devagar, já arrebentou. Ou seja, o cara descuidado com o carro. Veja os selinhos, se tem. Isso aqui foi um acessório que eu coloquei, comprei no AliExpress, um porta-óculos. Aí, ó. Não, um acessório que eu coloquei para agregar um conforto a mim, não ao carro, mas a mim. Eu gosto. Vejo essa manopla aqui, por exemplo, ela costuma quebrar. Faz essa análise toda aqui do carro, com o tempo, ó, tá em perfeito estado. Uma coisa que mostra a KM do carro, os pedais, ó, perfeito, sinal de desgaste perfeito de acordo com a KM. Olha a parte de todos os acessórios, ó, ele tem todas as borrachinhas aqui do uso do carro, ó, tem até o part number.
Ó, pra quem, ó, o cara tá comprando um carro, pô, caramba, o carro que eu vi não tem essa borrachinha, ó, o meu tem, olha só. Eu já olhei isso, você que é cuidadoso com o carro, chamado Zé Frizinho, né? Caramba, eu gosto de ter, tá aqui, ó, emborrachada. Tem isso aqui, certo? O que mais? Ó, outra aqui, da Ford, um PN aqui também, ó. Esses itens aqui, está tudo funcionando. Ó, olha a descida, ó, devagar, não tem nada quebrado, apoio de braço, está funcionando. Ó, pra frente, se a molinha dele tá funcionando, aí fecha, levanta. Essa parte aqui, ó, do apoio lombar, isso aqui é normal quebrar isso aqui, ou não ter a ação eficiente aqui na lombar para nossa coluna. Desgastes, ó, esse carro aqui não tem desgaste. Isso aqui é uma coisinha minha aqui, ó, que eu gosto, uma miniatura que eu comprei já há muito tempo, nem vende mais. 2015 que eu comprei isso aqui. Mas ó, as pecinhas aqui de acabamento funcionando, ó, fecha perfeito. Ó, aí eu tenho aqui, ó, um acendedor de cigarro, tomada 12 volts. Na época lá era comum os carros virem com isso aqui, né, cinzeiro. Isso aqui também, se tá tudo perfeito, em bom estado. Aqui é normal ele ficar com essa aparência um pouco mais encardida. Tem uns carros que não tem isso nessa forma. O meu sedã, por exemplo, tá perfeito isso aqui. Tá perfeito. Então, olha esses detalhes que mostram a parte, tanto a parte externa quanto a parte interna do carro, que indica tudo que eu tenho como fazer uma boa compra. De um carro que teve dono, que teve zelo, que tem história, sabe? Eu acho que esses itens não podem deixar de ser observados, né? Se tem peça quebrada, o estado dos bancos em geral, os bancos de trás, ó, olha como é que é. Olha aí, perfeito funcionamento. Teto. Então eu vou contar a minha experiência aqui com esse Focus, esse aqui, porque eu fui comprar esse carro aqui, ele estava longe de mim. Eu estava fazendo uma negociação com o dono há um mês. Eu tinha um outro carro que eu estava esperando vender, ele me esperou vender para eu comprar esse aqui. Foi um mês de conversa, ele me passou todas as informações, inclusive de uma coisa muito importante, você verificar a documentação e tudo, se tem multa, se está licenciado, se tem algum BO de documento. Isso aí, pô, cara, você comprar um carro com isso, o cara não cuidava nem do documento, ele vai cuidar de manutenção. Então fujam dessas situações, tá bom? É uma coisa que eu recomendo a vocês. Eu vou falar agora especificamente sobre a avaliação pré-compra. Como esse carro estava longe de mim, estava coisa de 150 quilômetros de distância, eu contratei 2 serviços de pré-compra desse carro aqui. E eu vou falar sobre esses serviços aí. Um foi do Gustavo Germano, ele tem um canal no YouTube chamado Auto Direto, recomendo que vocês entrem e conheçam o canal dele, quem não conhece, muitos aqui conhecem, com certeza. E ele faz uma avaliação pré-compra para você e ele vai identificar muitos pontos e podem com conhecimento, um autoconhecimento, uma enciclopédia de Ford Focus que ele vai te indicar se ele vai aprovar ou não a compra do seu carro. Ele vai te fornecer um cabedal de informações detalhadas com tudo que você precisa saber sobre o carro que você tem a intenção de comprar. E diante dessas informações que ele está te passando, você vai fazer uma decisão. Ele não vai decidir por você, mas ele vai te dar as informações para que a sua decisão seja
a mais assertiva possível, tá bom? E a outra é uma empresa chamada Ômega Consultoria Automotiva, do Gustavo Demarque, que também eu contratei. Foi um serviço mais profissional ainda, porque ele vai avaliar item por item do carro, desde funcionamento de vidros elétricos, teste de rodagem, que o Germano também fez no Auto Direto, mas o serviço do Gustavo Demarque é mais específico ainda, é uma avaliação mais aprofundada de todos os itens, todos, coisa que uma vistoria cautelar não faz, vai muito além de uma vistoria cautelar. Ele vai fazer aquele teste que eu comentei do ar-condicionado para vocês, se está funcionando o ar frio e o ar quente. Ele vai identificar algum problema, ele vai identificar se a pintura é original ou se foi repintado, né? Ele vai te fornecer o mesmo cabedal de informações que o Germano vai oferecer, ele vai oferecer ainda maior, em maior quantidade, sabe? O Germano, eu estou falando especificamente porque ele é um grande conhecedor da linha Ford, especial do Focus e do Fusion, que inclusive ele tem um. Então ele é um craque no assunto. O Gustavo Demarque, ele é um serviço mais completo, geral, de todos os carros. Ele tem um treinamento, é um car hunter, sabe? É um caçador de carros, e ele vai livrar você de uma furada. Se você estiver comprando um carro, principalmente se for a distância, ele vai identificar e vai te dizer se está aprovada ou não na avaliação dele. Se ele desaprovar, porque ele vai achar algum problema na estrutura do carro, ele vai olhar lá, caramba, esse carro aqui ele já foi batido, foi reparado, ficou com aparência ótima, você olhou o anúncio e pelo anúncio você ficou com vontade de comprar o carro. Mas aí o carro era praticamente perda total, alguém colocou ele em bom estado, pôs um anúncio e você estava comprando um carro que era para ter sido PT. Entendeu? O Gustavo Germano, o Gustavo Demarque da Ômega Consultoria, ele já livrou muita gente de entrar em furada, sabe? Ele fez a avaliação desse carro aqui, foi mais de 2 horas e meia, quase 3 horas de avaliação, olhando desde dote do pneu, né? Ele vê lá, o pneu tem tantos % de borracha, anos de fabricação, ele olha tudo, ó, 2021 e tal, e vai te passar. Você não ter gasto com o pneu já de cara, de repente. Ou ele vai ver alguma coisa só, pô, o Germano ele pegou, ó, o meu carro aqui, ele tava faltando essa proteção que só tinha de um lado, que é do carpete. Não tinha tem um lado que tem e o outro tá sem, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é comum ter. O Germano, ele pegou isso aqui no Auto Direto lá, ele pegou isso aqui e mostrou pra mim. É uma pecinha. Eu falei, ó, isso aqui não desabona a compra pra mim, eu, Alex. Fui lá e comprei o carro. Então ambos fazem um excelente trabalho. Então eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho só, tá? E se vocês quiserem, entre em contato com eles. Eu vou colocar o perfil do Instagram deles aí na descrição desse vídeo aqui. Beleza? Mostrar depois aí um pouquinho aí do que foi feito, só para vocês terem uma ideia. Eu considero que eu fiz uma excelente compra desse carro aqui. Eu já tô com ele 1 ano e 5 meses e tô muito satisfeito. Vou mostrar para vocês, pessoal. Aqui, ó, liguei o computador, eu tenho histórico do carro. Eu tenho histórico do carro aqui salvo no meu computador. Sabe que eu gosto de Focus? Até o papel de parede é o carro, ó. Então vou mostrar aqui pra vocês, ó. Outro Focus.
E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do trabalho que eu contratei de uma avaliação pré-compra do Focus Titânio. O carro estava longe de mim, mesmo que estivesse perto, valeria a pena o serviço que eu contratei. Esse carro aqui, eu quero mostrar um pouquinho para vocês do trabalho do Gustavo Germano. Ele faz uma consultoria de compra, e da empresa Ômega Consultoria Automotiva, que eles também fazem uma avaliação completa e tudo que você precisa saber sobre o carro que você está tentando comprar. Eles têm um serviço também de achar o carro para você, o melhor carro, mas se você já tiver em mente um carro que você deseja, que você achou no anúncio, no caso aqui especificamente eu vou falar sobre o meu, foi um Focus, eu passei para eles e eles foram avaliar para mim, sendo os meus olhos à distância. Então eu tenho uma pasta aqui no meu Drive, Focus, e aí eu tenho todas as informações do que eu preciso. Eu tenho do Titânio, tenho do guia, tenho dicas de Focus, fotos, tudo. Eu vou abrir do Titânio aqui. No Titânio eu fiz algumas outras pastas aqui dentro, e essas pastas que eu fiz, uma delas foi avaliação pré-compra. Aqui o Gustavo Germano fez e aqui a Ômega Consultoria Automotiva fez. O Gustavo Germano fez. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho só, tá? Bem pessoal isso. Mas eu quero mostrar para vocês como é que é um pouquinho do trabalho desse pessoal que é dedicado a achar o carro para você, ó. O Gustavo, ele fez as avaliações dele e emitiu um relatório para mim. Dá um zoom aqui, ó, com fotos acompanhado de observações que ele fez. Peraí, acho que fiz besteira aqui. Vamos lá, vamos abrir de novo. Vamos dar um zoom. Com observações, ele tirou várias fotos aí. Ficou um relatório de 43 páginas que eu gerei o PDF. Tá vendo? Ele mostra todas as informações, muito minucioso. Eu tenho um arquivo de fotos imenso, tanto dele quanto do Germano. Ele mostra onde está raspado ali, alguma coisinha assim, porque o carro ele é baixo. Pô, muito detalhe, sabe? Mostra faróis originais ainda, sabe? É repleto. O número de informações que a gente recebe sobre o carro é imenso. E aí, com isso, a minha decisão é uma decisão totalmente racional. Eu vou comprar um carro sabendo exatamente o que eu estou comprando, o que eu estou levando para casa, principalmente porque eu não estava perto. Então é de extrema valia esse serviço aqui, eu recomendo. Sobre valores do serviço, eu não vou abrir aqui para vocês, cada caso é um caso. Os preços mudaram, esse carro já tem 1 ano e meio, de repente o que eu contratei na época foi uma coisa, hoje pode estar outra. E aí é só você fazendo contato com eles mesmo para saber o que é, como é que é o serviço, entendeu? Vou botar o Instagram deles na descrição desse vídeo e eles vão poder ajudar vocês aí no
uma avaliação pré-compra é um serviço que eu indico. Se vocês puderem, façam. É um investimento. Você vai investir um valor para alguém avaliar um carro para vocês de forma que a sua compra seja uma compra mais correta possível. Eu acho que vale a pena. Principalmente para as pessoas que não têm grande conhecimento no carro. Eu que já tenho uma experiência, por já ter tido 6 Ford Focus. Eu estou no 6º Ford Focus. 6. Eu utilizei, eu me valido esse serviço. Você imagina quem não tem alguma experiência com o carro. Que eu vou abrir a pasta aqui da Ômega Consultoria. A Ômega Consultoria também faz um trabalho incrível. Tá? Recomendo muito aí o serviço do Gustavo Demarque. Ele faz um relatório, ele envia para mim com inúmeras fotos, em alta qualidade as fotos, tá? Ele emite um relatório com teste e tudo. Além do relatório, ele faz uma pesquisa de consulta de multas, né? Como é que tá a situação, PRF, Fazenda, DENIT, DETRAN, DR, se o carro passou por recall, tudo que vocês imaginarem, além de muitas fotos, né? E ele te emite um relatório com tudo que foi testado, o relatório de avaliação do veículo, tal. Ele coloca o ano, modelo, aqui, AKM, tudo. Olha só quantos itens são checados no carro, tá? Ver se o carro tem manual, se tem chave reserva, se tem multa, na parte exterior. Aí ele vai olhar item por item, desde o capô, borracha do para-brisa, placa, moldura, comparando um lado com o outro, lado esquerdo, lado direito, a maçaneta, sabe, retrovisor. Eles analisam item por item, é uma avaliação minuciosa, criteriosa. Vai pegar alguma coisa que foi feita no carro que você nem imagina, que você jamais pensaria em ver, sabe? Então ele, tudo isso aqui, pneus, rodas, se tem arranhado, a quantidade de borracha que ainda tem, a estrutura, vê longarina, mini frente, porcas do capô, alinhamento, adesivo dos cofres, soleira, se está presente, se está faltando alguma coisa, estrutura lateral, direita, ferramentas, olha, step, se tem triângulos, se tem câmbio automático, olha também, sistema de arrefecimento, faz o teste de rodagem, os filtros, busca o máximo de informações possíveis. Então você vai comprar um carro sabendo isso aqui tudo. Olha só o tamanho, olha o nível de detalhe que chega, entendeu? Faz o test drive, entendeu? Observa, vê se o ar-condicionado está funcionando, se está gelando realmente, a suspensão está fazendo barulho, se os freios estão bons. Isso para você não ter uma surpresa, uma infelicidade de comprar um carro com um monte de coisa que você vai ter que mexer, né? Porque você pode cair em tentação de comprar um carro muito barato e depois se lascar na manutenção. Então o barato saiu caro, você vai pagar às vezes muito mais caro e aí não vai conseguir resolver uma situação. O carro vai sair mais caro do que se tivesse comprado um carro já pronto, entendeu? Isso aí é que não pode acontecer. Procura logo o melhor. Ele deu uma situação, aprovado. Ele aprovou, ele botou as observações dele do que ele viu no carro. Ele só pediu aqui, considerando tudo, para cuidar um pouquinho mais da estética, para revigorar isso, revigorar a pintura, deixar ele com um aspecto mais novo e melhor do que ele já é, entendeu? Então foi uma compra acertada. Com o tempo a gente vai, estética a gente cuida aos poucos, não é de cara. O principal aqui para mim seria motor, estrutura e tudo, e isso passou. Entendeu? A mesma coisa foi o Germano, também aprovou o carro. Eu já tinha gostado do carro, já tinha trocado, estava um mês conversando com o ex-dono, entendeu? Então eu já sabia, eu não compro carro em agência, tá? Não que em agência não tenha carros bons, mas eu já não compro carro em agência desde 2010. Eu só compro carro particular.
entendeu? Eu prefiro isso. É uma coisa que eu prefiro fazer, mas para isso eu vou e tento fazer a melhor compra possível, certo? Eu tento fazer a avaliação do carro, nem que eu esteja contratando uma pré-compra como eu fiz. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil, que sirva como um guia de compra para muitas pessoas. Ninguém é obrigado a seguir, claro. Coloquei a minha experiência do que eu passei com o carro e eu acho que você pode fazer uma boa compra seguindo algumas dicas daquilo que foi passado, tá bom? Eu espero que tenha sido útil aí para muitas pessoas, tá bom? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Fiquem bem, um abraço e até a próxima.